De regresso ao Projeto Empresa, conheça agora notícias de outras empresas que estão a marcar a atualidade. Mesmo em clima de contração económica, os hotéis Tivoli conseguiram aumentar ligeiramente a faturação nas unidades nacionais no ano passado. A taxa de ocupação aumentou um bocadinho e o preço médio baixou, o que fez que no global nós conseguíssemos 0,5% acima das receitas. Eu acho que nós devemos estar contentes com isso, porque não descemos num ano complicado, nós não baixamos as nossas receitas, mas ainda estamos longe daquilo que seria bom estar. O Algarve foi a região com melhor desempenho em 2012. Só no sul do país, a taxa de ocupação subiu 2,5 pontos percentuais. Sobretudo ali no cluster de Vila Moura, o mercado foi muito mais intenso do que no resto do Algarve. Apesar de que os preços tenham sido um problema em relação ao ano passado ou ao ano anterior, a 2011, mas houve um crescimento da atividade, sobretudo na parte de mais, congressos, incentivos e também no mercado do Golfo. Já a capital, com taxa de ocupação média de 65%, teve um desempenho pior, muito por culpa dos próprios hoteleiros. O grande problema de Lisboa situa-se na pressão tremenda sobre os preços e eu acho que esse também é um problema nosso dos hoteleiros, que não estamos a reagir a esse nível da maneira mais correta, e eu acho que Lisboa merece preços mais interessantes do que aquilo que nós estamos a praticar, e quando digo mais interessantes, os clientes não deixarão de pagar um bocadinho mais para vir a Lisboa, por todos os atrativos que Lisboa tem. No Brasil, o Grupo Tivoli tem também 2 unidades hoteleiras, uma em São Paulo e outra na Praia do Forte. Do outro lado do Atlântico, o crescimento é mais expressivo. Apesar de nós termos visto que a economia brasileira desacelerou o crescimento no ano 2012 comparativamente com os anos anteriores, mas a hotelaria continuou a progredir. Nós estamos em progressão em reais, da ordem dos 10, 12% das receitas no Brasil. Para este ano de 2013, o presidente executivo do grupo reconhece dificuldades acrescidas para os portugueses, mas a estratégia está definida. A nossa esperança é que nós possamos compensar esse decréscimo do mercado português e também do mercado espanhol, que é um mercado natural nosso, para o próximo ano, compensá-lo com outros mercados. Para o mercado nacional e sem novos investimentos na calha, a cadeia Tivoli vai continuar à procura de oportunidades para gerir unidades hoteleiras já existentes. No mundo das tecnológicas, os lucros da Google deram um clique nos investidores, as receitas aumentaram 36% e a verdade é que os chamados cliques pagos continuam a aumentar. You're getting more clicks, and when the number of clicks increases more than the revenue per click declines, you're likely to get the kind of 8-9% quarter over quarter and double digit, 35% approximately year over year growth that we saw. So good number. A Google apresentou novos produtos e viu o negócio crescer a nível internacional, mas tem agora a concorrência do Facebook nos motores de busca. Search is huge for delivering ads. The reason Google's, in terms of revenue, much more successful than the sort of display advertising is we know there's intent. So when later on today you go and you look up Prada handbags, I know that you're probably in the market for a Prada handbag. Whereas if you mention the word Prada in your social engagements with someone else, a la Facebook, and they serve you an ad, there's a couple problems. O problema que tem sido levantado é que a publicidade do Facebook não traz valor para o anunciante, porque muitas vezes se fala sobre um item, mas não há intenção de o comprar. E isso tem influência nos investidores. As ações do Facebook já caíram 20% desde maio, enquanto os títulos da Google dispararam. Mas quando o tema é o investimento, o fator risco tem uma palavra a dizer. Google is a pretty established company. They've got recurring revenue, they're growing over 10% a year, and if you want to play advertising, mobile, that's a good place to play. Facebook is a phenomenal company. The question of Facebook is, A, it's pretty highly valued, and B, you're really betting that mobile advertising is going to work. Os dados mais recentes mostram que a aposta dos investidores está a ser apenas numa destas gigantes e a escolhida é a Google. Tempo para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro.
Foi aprovada recentemente uma alteração na legislação tributária que permite a entrada em funcionamento na administração fiscal da unidade dos grandes contribuintes. É sobre este novo órgão da Autoridade Tributária e Aduaneira de que falamos hoje no consultório empresarial com Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Carla. O que é exatamente esta unidade dos grandes contribuintes? Bom, esta unidade dos grandes contribuintes, no âmbito da administração tributária e aduaneira, será então o serviço responsável por aqueles contribuintes que são considerados de elevada importância económica e fiscal e que, no fundo, corresponde aos grupos económicos, aos grandes grupos Estão económicos. contabilizados. E que estão contabilizados. De facto, de acordo com dados da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, prevê-se que esta unidade vá tomar conta, digamos assim, de cerca de 290 contribuintes que são responsáveis por 50% da receita tributária. Em breve teremos também, através de portaria, a definição dos requisitos em concreto que será necessário preencher para ficar então enquadrado nesta unidade dos grandes contribuintes. E que outras alterações estão previstas? Bom, a par da criação, melhor dizendo, do estabelecimento desta unidade dos grandes contribuintes, prevê-se e define-se as regras de competência da mesma. Assim, será competente para fazer a inspeção, a fiscalização, as decisões sobre as reclamações graciosas destes grandes contribuintes, também o acompanhamento a nível de contraordenações e crimes fiscais e as decisões relativamente a essas matérias. Mas uma das questões mais importantes, eu diria, que é a criação de um novo procedimento que permite a estes grandes contribuintes consultarem esta unidade relativamente a determinado tipo de operações e em que lhes permite obter, no fundo, uma opinião desta unidade relativamente a determinado tipo de operações, com consequências fiscais mais diretas. E é novo porque já existe um mecanismo que permite a obtenção dessas informações sobre operações concretas. Exatamente. Existe um mecanismo, que é o mecanismo do pedido de informação vinculativa, com o qual este novo mecanismo não se confunde. Estes novos pedidos dizem respeito a operações que, por exemplo, possam envolver a aplicação de normas anti-abuso, operações que possam implicar entidades não residentes, operações com uma determinada complexidade e em que o contribuinte, este grande contribuinte, precisa de uma garantia, de uma segurança acrescida, mas uma segurança que seja ágil, portanto, uma resposta ágil da parte da administração fiscal que muitas vezes a informação vinculativa não permite obter. E, portanto, são dois regimes que vão funcionar a par um do outro. E, portanto, há vantagens desse mecanismo em relação às informações vinculativas, começando pelo preço. Começando pelo preço. Efetivamente, nós temos dois tipos de informações vinculativas. As normais, em que não existe um emolumento associado às mesmas, mas aquelas que são urgentes, em que existe, de facto, um emolumento. E se nós compararmos em termos de prazo, este pedido de informação no âmbito da unidade de grandes contribuintes obriga o contribuinte a fazer a pergunta pelo menos 90 dias antes do momento em que terá que cumprir a relevante obrigação fiscal e a unidade terá que responder no prazo desses 90 dias. Ora, mesmo os pedidos de informação vinculativa urgentes têm um prazo de 120 dias mínimo. E para isso é necessário que a administração fiscal considere que existe urgência. Portanto, temos prazo e temos também a questão do valor, porque aqui não existirão emolumentos a pagar. Portanto, por outro lado, também se espera que esta unidade, como irá fazer um acompanhamento destes grandes contribuintes, é preciso não esquecer que terá cerca de 100 gestores tributários afetos à unidade, permitirá também ter um conhecimento muito mais direto das questões que estão a ser colocadas, enquanto que uma informação vinculativa não existe um conhecimento a priori da realidade dos contribuintes que as solicitam. Então, em sua opinião, este novo procedimento tem todas as condições para ser bem-sucedido? Bom, isso porventura... Nós, quando olhamos para a administração fiscal, encontramos sempre uma distância muito grande entre aquilo que está previsto na lei e aquilo que depois é a prática da administração fiscal. Eu diria que, em tese, são boas notícias, de facto. São boas notícias pela ligação que esta unidade permitirá ter a estes contribuintes, que se justificam face à sua importância para a receita fiscal, e são boas notícias porque cria-se aqui um procedimento que eventualmente será bastante expedito. Mas poderão surgir algumas dificuldades? Poderão surgir dificuldades de dois âmbitos. Em primeiro lugar, a administração fiscal, naquela sua tradicional
pouca receptividade aos argumentos dos contribuintes pode estar permanentemente a entrar numa espiral de negar e de utilizar sempre uma interpretação altamente restritiva face àquilo que é a realidade das leis fiscais. E, por outro lado, pode, de facto, não estar sintonizada para a criação de condições para o desenvolvimento destes contribuintes e acabar por ser mais um fator de atraso e um fator de menor garantia fiscal relativamente a estes contribuintes e à generalidade do sistema fiscal. É esperar para ver. Sem dúvida. Diogo, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Antes de terminarmos, saiba como se faz. Saltam de mão em mão, de carteira em carteira, passam nas ranhuras para meia hora de carro, para saciar a fome, para mais um café. Pede-se algo, recebe-se de troca o troco. São moedas. Umas têm o valor que lhe é dado, outras valem aquilo que se quer dar. Cunhar uma moeda de coleção é em praticamente tudo semelhante às moedas do nosso dia-a-dia, de euro. Os dois tipos são feitos aqui, na Casa da Moeda. O primeiro passo é pedir a um artista que cria face que vai ser cunhada, e isso demora o tempo da inspiração. Podem ser dias ou mesmo semanas. Depois da imaginação, cria-se o desenho, passa-se para o papel e depois é a altura de lhe dar a forma. Utiliza-se plasticina, mas o projeto final será em gesso, gesso esculpido à mão. Tem que ter exatamente 250 mm de diâmetro, onde a gravura em si vai ter de medir 200 mm. Aqui estamos a falar de um pedido para criar uma moeda de 2,50 €. Vai ter valor de mercado, vão-se fazer 60 mil, mas também vai ter a versão de colecionador, menos, mais raras, com mais valor. Com o gesso feito, passa-se para esta máquina que vai fazer a digitalização em 3 dimensões. O scanner faz a captação por imagens parciais e depois o trabalho é concluído pelo software que compõe toda a escultura e passa para o sistema informático. Dentro do programa chega apenas o desenho, sem letras e sem números. Aí já é a máquina que faz. Basta o teclado do computador para escrever, no nosso caso, 2,5 € e tudo o que vai aparecer escrito no final da moeda. É a altura de passar a imagem novamente para fora dos bytes, para o mundo real. E isso é feito para um bloco de aço. Esta máquina vai trabalhar 40 horas para, lentamente, devagar, gravar o que estava em gesso. Terminada a gravação, ficamos com a matriz, a mãe da moeda. Ainda não é esta a peça que vai cunhar a nossa moeda. A matriz tem apenas de receber alguns retoques, saber se está bem. A mão humana vai confirmar que não há defeitos, que não há pormenores deixados ao acaso. Da matriz se faz a punção, que tem o relevo invertido. E da punção fazemos o cunho, mais rápido de criar e que vai moldar todas as moedas. Esta prensa mecânica pode fazer tanta força que chega às 450 toneladas. Basta um batimento e a moeda fica feita. E assim por diante. Fazem-se milhares em poucos dias, mais de 500 por minuto, se assim for preciso. Aqui, ao laboratório, chegam amostras da produção. Os discos já cá estiveram, agora é tempo de saber se a matriz foi bem feita, se o cunho bem criado, se o resultado final cumpre os requisitos. Olha-se a forma, olha-se o diâmetro, tira-se o peso. Há que ver se o magnetismo está correto, pois caso não esteja, não vai funcionar nas nossas máquinas do café ou no parquímetro. Verifica-se ainda o alinhamento do eixo, o aspecto visual e um sem número de fases. Depois é tempo de serem embaladas. São todas colocadas em cima desta máquina e 10 a 10 entram no saco. A consciência humana vai novamente verificar a máquina. Antes de entrarem nas caixas para seguirem para o Banco de Portugal, têm de ser pesadas. Se a luz vermelha acender, a máquina errou, pois mais ou menos têm de ser verificadas. Mas estas moedas são feitas em quantidades muito elevadas, não servem para coleção. As mais raras, mesmo antes de serem cunhadas, são lavadas, apenas em discos. E é nesta sala, antes das outras estarem a ser embaladas, que os discos de prata são tratados.
Aqui cheira a químicos e esses mesmos discos, antes de terem imagem, são colocados nestes tambores. Estas peças de aço inoxidável vão fazer a lavagem, umas redondas, outras com arestas para chegar a todo o lado do disco. Chamam-lhes satélites. Passam pela passadeira, são escovadas, secas e depois vão para uma outra prensa. São tratadas uma a uma, 4 pancadas, para a gravura estar perfeita. E depois não há máquina que as conte ou que as verifique. Uma a uma são verificadas, analisadas, têm de estar perfeitas, pois afinal estes discos brilhantes vão ter valor, um valor para troca. Afinal, não nos podemos esquecer de que estamos a falar de como fazer dinheiro. Ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.